bem? Já tomou café da manhã? Já? Então tá bom. Que bom. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus? Salmo 92, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo 92, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, que diz assim: É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, ao som de instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Até aqui, meus irmãos. Aqui o salmista declara esse privilégio que aqueles que são salvos no Senhor têm de louvar a Ele. Louvar com a sua voz e também com instrumentos. E louvar por quê? Porque é gostoso cantar? É gostoso cantar. Mas principalmente louvar por tudo que Deus tem feito, pelas grandes obras do Senhor. De manhã reconhecer isso, de noite cantar isso, durante todo o nosso tempo, lembrar que o Senhor é bom e tem feito grandes coisas e tem cuidado de nós. Nós vamos fazer isso nesta manhã. Vamos colocar nossos corações diante do Senhor em oração. Eterno Deus, muito obrigado. Obrigado porque mais uma manhã o Senhor nos concedeu vida e estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as tuas obras na nossa vida são grandes. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor derrama sobre nós misericórdia, bondade, graça todos os dias. E é por isso que nós queremos louvar o Senhor nessa manhã, como igreja, reunidos aqui no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para prestar um culto a Ti, ó Deus, culto agradável ao Senhor. Guia o nosso coração, ó Deus, e que cada momento desse culto, os louvores, a leitura da palavra, as orações, tudo seja feito para o louvor do Senhor, para a honra do teu nome, para que o Senhor receba a glória que lhe é devida, ó Deus. Então nós nos colocamos diante do Senhor essa manhã como corpo de Cristo, para exaltar o Deus da nossa salvação. Abençoa-nos, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar aquele que é santo e digno de todo louvor e glória.
és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, me prostro, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. tu és santo. Podemos cantar. Tu és santo, Poderoso, só tu és. poderoso, Tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu Emmanuel, o grande eu sou, diante dele me prostro, e eu canto dando salvação, trazendo vida, trazendo libertação. És o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. a ti que cantamos, Senhor. Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor maravilhoso. Toda a glória nós damos a ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito.
especialmente por ter nos enviado Jesus para morrer por nós, para nos salvar, para nos perdoar e nos conduzir a Ti, a vida eterna. demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, corpo-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo assentado na glória no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Muito obrigado, Senhor, por essa graça que nos alcançou através de Jesus e que nos sustenta a cada dia. Louvado é o teu nome. Amém. Pode sentar, querido, por um momento. Vou chamar a irmã Mariana, ela vai ler a palavra de Deus conosco, e depois o irmão Bruno irá conduzir o tempo de confissão, perdão de pecados. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 12. Nós vamos estar lendo do 22 até o 45. Mateus 22, ou melhor, 12, 22. A acusação contra Jesus. Depois disto,
levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes de... Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e sem ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, Senhor, e que nos revela todos os dias algo novo, que nós possamos entender, praticar, discernir. Obrigado, Espírito Santo, por essa sabedoria que o Senhor tem nos dado para entender da tua palavra e assim ensinarmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, praticarmos, Senhor amado, aí na nossa vida. Que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue, Senhor amado, nos trazendo essa palavra, nos dando vontade de estar perto da tua palavra, nos dando vontade de aprender mais de ti, Pai, para que os nossos caminhos sejam endireitados, para que o nosso coração seja inclinado ao Senhor, suscetível à palavra do Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bru?
Amém. Graça e a paz estejam com todos vocês. Fazer um momento de confissão de pecados, perdão de pecados. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, o famoso capítulo dos 10 mandamentos, né, da lei mosaica, que foram se revelados, né? Deus traz o seu padrão de excelência, o padrão de Deus nos 10 mandamentos. Nós vamos ler até o versículo 17. A palavra de Deus diz: Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Amém? Esse texto, nós olhando ele, analisando, nós conseguimos enxergar o amor de Deus, porque nós não conseguiríamos cumprir integralmente essas leis. Por isso que Deus enviou Jesus para que pagasse um alto preço e para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna, a esperança em Cristo Jesus, que é o nosso fundamento. Isso só demonstra o amor de Deus em nós. Que nós possamos ter um tempo de confissão de pecados em silêncio, para poder colocar diante de Deus aquilo que tem nos causado dano, tudo aquilo que temos feito que não tem agradado o teu coração, tem agradado o seu olhar sobre nós, e é um tempo de nós nos colocarmos diante de Deus dessa forma. Amém? Silenciosamente, vamos orar. Pai, nós diante do Senhor nos colocamos, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja diante de Ti.
Se existe um que pode perdoar pecados, é o Senhor, e nós nos colocamos diante do Senhor com súplicas e ações de graça, aquilo que nós temos vivido, ou aquilo que nós temos cultivado, que não é segundo o seu propósito para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa vida cotidiana, naquilo que nós temos feito. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa a forma de que, como muitas vezes nós negligenciamos o Teu Espírito, porque muitas vezes Ele fala no nosso coração, muitas vezes Ele nos direciona, mas mesmo assim somos rebeldes. Se não for Ele nos convencendo dia após dia, nós estaríamos perdidos. Nós não temos nada para Te oferecer, Pai. Nós somos trapo de imundície, mas o Senhor é um Deus que mandou Jesus para nós, para que pagasse um alto preço, nos justificasse, nos colocasse diante de Ti, Pai, como homens e mulheres aprovados diante do Senhor, não por méritos, mas pela graça de Cristo, pela obra salvífica em nós, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração em súplica, perdoando-nos, ajustando, forjando nosso caráter para que nós sejamos melhores amanhã do que estamos sendo ontem, e que hoje nós possamos ser melhores do que fomos ontem, Pai. Não por mérito, não por aquilo que nós podemos fazer, não por aquilo que nós podemos expressar, mas por Jesus em nós, vivendo com o olhar fito nele, que é o perfeito, que é o padrão, que é aquilo que nós precisamos alcançar, precisamos seguir. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para finalizar, eu queria compartilhar Isaías 43, versículo 25, um versículo só, que mostra esse amor, mostra esse perdão de Deus por nós. Se muitas vezes você se sente culpado com o peso do pecado, com o peso daquilo que você às vezes tem vivido, Deus, Ele é capaz, Deus, Ele nos perdoa. A palavra diz em Isaías 43, 25, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Amém? Leandrão? Ufa. Paz, irmãos. O companheiro aqui. A gente vai ler Provérbios 11, 24 e 25. Amém? Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Essa passagem aqui, ela fala sobre ser generoso, né? Sobre a matemática. A matemática de Deus é diferente, né? Quanto mais tira, mais ganha, né? É uma matemática que a gente não consegue compreender. E o maior exemplo de generosidade que a gente viu, né, já foi falado aqui algumas vezes hoje, que foi Deus dar Jesus por nós, né? E a gente tem que copiar Jesus, ser generoso. Coloquei alguns pontos, como que a gente pode ser generoso, tá? Eu coloquei aqui a parte do encorajamento. A gente vê alguém que está passando uma necessidade, que está vendo o copo meio vazio, a gente pode ajudar essa pessoa a ver o copo meio cheio, né? Coloquei aqui conhecimentos técnicos. Às vezes você está no seu trabalho e você sabe de um assunto, de operar uma máquina, mexer numa planilha, e tem um novato ali, você ser generoso, você ajudar essa pessoa, né? Você contribuir com essa pessoa, ou na escola, quem sabe um conhecimento passar para outro. Coloquei lições de vida, aqueles que são mais velhos, né? Pode ajudar os mais novatos da vida aí com os problemas que a gente tem. Um outro é o tempo, a gente dedicar um tempo para ouvir as pessoas, para visitar as pessoas. E por último, finanças, né? Que geralmente esse texto é dedicado a essa parte de finanças, né? Que é a gente ajudar quem está precisando de alguma necessidade, e até mesmo aqui na igreja, né?
a conta de água, a conta de luz precisa ser paga. Então, esse é o momento que a gente vai estar separando, né, nossas ofertas, aquilo que a gente tem para contribuir na casa de Deus. Renan? Os irmãos podem ficar em pé, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você pode fazer a sua contribuição. Tem o gasofilácio e também vai passar o recadinho ali da chave Pix. Liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro
de Deus, amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que tem nos dado, tudo que tem feito por nós, Senhor. Abençoe essas ofertas, abençoe esse dinheiro que foi entregue, Senhor, com generosidade. Que o Senhor venha conduzindo, Pai, as pessoas que vão tomar conta dele, Senhor, para o melhor, para o teu reino, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado. Amém. Amém. Você pode sentar por um momento. Nós iremos incluir um novo ato no nosso culto, que é de edificação também, e muito importante para o nosso crescimento. As igrejas tradicionais, igrejas de origem da Reforma, têm o hábito de um bom costume pedagógico, uma boa ferramenta pedagógica, que são os catecismos. E nós batistas também temos um catecismo, que é uma sequência de perguntas e respostas com referências bíblicas que nos ajudam a compreender melhor quem é o nosso Deus, as obras que Ele fez, o propósito que Ele tem para nós. E o famoso pastor e pregador Charles Spurgeon, ele copiou um catecismo para a igreja dele, para usar nos cultos e para as famílias também usarem, baseado na Confissão de Fé de 1689, dos batistas, e com algumas porções que ele usou do catecismo de Westminster. Então nós vamos, ao longo do ano, responder essas perguntas. E eu quero responder com os irmãos a primeira pergunta desse catecismo batista, que é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito último do ser humano? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e deleitar-se em Deus, desfrutar de Deus para sempre. É para isso que Deus nos criou, para a glória dele e para que nós pudéssemos desfrutar, nos deleitarmos, nos alegrar no Senhor. Amém? Então guarde essa pergunta, e os textos de referência são 1 Coríntios, capítulo 10, 31, eu vou ler aqui com os irmãos, para a primeira parte da resposta.
sobre glorificar a Deus. Capítulo 10, verso 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o outro texto está lá em Salmo 73, para a segunda parte da resposta, de nos deleitarmos em Deus, desfrutar dele. Salmo 73, verso 25, que diz assim: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por também esse tempo que podemos organizar melhor a nossa fé através dessas perguntas e respostas com um embasamento bíblico. Ajuda-nos de fato a vivermos para a tua glória e desfrutarmos do Senhor, deleitarmos no Senhor, aproveitarmos da tua presença sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos ter um tempo de intercessão. Então, se você tem um pedido de oração, você pode erguer a sua mão e fazer o seu pedido. Pode ser um pedido mesmo, ou pode ser um motivo de gratidão. Radassa. Pelo priminho que vai nascer. Como que é o nome do seu priminho? Nicolas, não é? Pietro, Davi. Davi primeiro, pela ordem. Davi está ansioso para voltar às aulas. Muito bem. Agradecer pela volta às aulas. Legal, Davi. Pietro? Saudade da igreja e da escola? Mais algum pedido? A irmã Bel? Amém. Amém. Vamos orar pelo irmão Saulo, então. Bruno? Olha aí que bênção. 13 anos de casado do Bruno e da Aline. Bênção. Irmã Laís? Renata. Vamos orar por ela também. Alguém mais? Irmã Maria? Amém. Amém. Oremos então, irmãos. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos primeiro agradecer a Ti por nossas idas, cada um que está aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque a Tua graça sobre nós é constante e é abundante. Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos pelo aniversário de casamento do Bruno e da Aline, por esses 13 anos que o Senhor tem cuidado deles, fortalecido, trabalhado na vida deles através também desse casamento, dessa união, assim como o Senhor faz, e ambos sendo um instrumento do Senhor para que eles possam caminhar juntos essa caminhada da fé em Ti. Obrigado, Pai.
Te louvamos pela vida deles, pelo casamento, pela família. Também queremos lembrar agora e pedir pelo priminho da Radassa que vai nascer, o Nicolas, que o Senhor abençoe. É o momento do parto, da fiama, que ele possa nascer com saúde, tudo corra bem. Abençoa as voltas às aulas, cada criança, cada professor, cada escola, que esse ano possa ser um ano produtivo e que o Senhor proteja as crianças e abençoe, fortaleça, capacite os professores, os gestores de escolas, os funcionários. Tudo isso nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Também queremos orar pela vida do nosso irmão Saulo, por sua saúde, que o Senhor possa restaurá-lo, dê força a ele, no seu corpo físico, mas também queremos orar para que o Senhor fortaleça ele, na sua fé, no seu espírito, para que ele possa ser renovado a cada dia, ó Pai, por tua palavra, pela ação do teu Espírito. Oramos assim pela vida do nosso irmão. Também queremos pedir pela vida da Renata, amiga da Laís, vai passar por um tratamento de câncer, que o Senhor possa ter misericórdia dela, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso e pode curar, se assim o Senhor desejar fazer, nós oramos, cure ela, ó Pai, livra ela de todo esse mal e todo esse processo que é tão invasivo. Sobretudo nós oramos para que o Senhor a fortaleça e que ela possa encontrar em Ti o auxílio que ela precisa para passar por esse momento. Também oramos pela nossa irmã Maria, por essas dores que ela tem enfrentado, por sua saúde, que o Senhor tenha misericórdia dela e a conduza em graça, fortalecendo a cada dia. Oramos e agradecemos por cada irmão, cada irmã que está aqui, por cada criança, adolescentes, as crianças que participam no sábado conosco. Obrigado, ó Pai, por cada família, que o Senhor continue fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo na força do Senhor. Nós sabemos que toda estratégia, todo recurso humano, ele é limitado, mas o Seu recurso, a Tua ação, ó Pai, ela é poderosa, ela é ilimitada, e nós podemos confiar que é o Senhor quem está nos conduzindo. Apesar dos desafios, das lutas, o Senhor está cuidando de nós. Te agradecemos e te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar mais uma canção, você pode ficar em pé? Essa canção fala do amor e da graça de Deus por você e por mim, pobres pecadores, mas que recebemos o grande amor de Deus sobre nós. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão.
Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, a luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, Jesus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça
graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Quero convidar as crianças, podem vir aqui. Muito bem, muito bem. A irmã Aline veio entregar a Sara, então ora. Amém, Pai. Nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui, reunidos como igreja do Senhor, mais uma manhã e poder te oferecer esse tempo em louvor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós queremos te agradecer pela vidinha de cada uma das crianças que estão aqui, aquelas que não puderam estar, aquelas que o Senhor tem acrescido, Pai, semana após semana. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, obrigada pelo teu amor. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue trazendo, Pai, as crianças, que o Senhor continue fazendo elas crescerem no conhecimento do Senhor, na profundidade do conhecimento do teu amor, Pai. Se não for o Senhor agindo na mente, nos corações, nós sabemos que elas apenas crescerão no conhecimento, Pai, e não na experiência do teu amor. Em nome de Jesus, Pai, conduz a Esther nesse tempo, que ela possa estar ali pela graça e misericórdia do Senhor. Dê a ela sabedoria, dê a ela estratégia, Pai. Dê a ela discernimento do teu Espírito, para que ela possa estar conduzindo, Senhor, esse momento, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ei. Mais uma vez, graça e paz. As bênçãos da Trindade. Esse é o tema da exposição bíblica de hoje. Nós iremos começar uma nova série de exposições bíblicas na carta aos Efésios. O ano passado, o último livro da Bíblia que nós estudamos aqui, no nosso culto público, quem lembra, sequencial, foi Naum. Então foi um livro do Antigo Testamento. Depois nós tratamos alguns temas específicos, especialmente sobre o Natal. E agora eu volto com uma exposição bíblica em um texto da Palavra de Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1. Deixe ela aberta aí. Eu quero começar com uma frase do pastor John Piper. Ele é enfático em dizer o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos neles. Então, como podemos nos satisfazer mais em Deus e assim glorificá-lo mais? A primeira resposta é conhecendo quem Deus é. Conhecer o caráter desse Deus, os atributos desse nosso Deus. E em segundo lugar, conhecer o que Ele faz, as suas obras. Isso nos levará a nos satisfazermos mais nele e, portanto, glorificá-lo ainda mais. O John Piper, ele diz o seguinte, abre aspas: minha experiência é
que o conhecimento de Deus, baseado na Bíblia, é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. O conhecimento de Deus, baseado na Bíblia, é o combustível, é a gasolina que sustenta o fogo das afeições por Deus. Afeições é muito mais do que apenas um assentimento intelectual das verdades divinas. Afeições, e ele copia um pouco desse termo e desse conceito sobre afeições religiosas de um outro pastor e teólogo chamado Jonathan Edwards, que tem um livro sobre afeições religiosas. Ele basicamente diz que nós só podemos servir a Deus como Deus de fato merece ser servido e adorado, se não somente a nossa mente for afetada por esse conhecimento de Deus, mas as nossas afeições, os nossos afetos, a nossa paixão, nosso coração, os nossos desejos mais profundos. Em outras palavras, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós nos satisfazemos em Deus. E, portanto, mais nós adoramos a Deus. Esse é o pensamento. E como hoje nós vamos aprender um pouco mais de Deus, conhecer mais Deus pelas Escrituras. Então você está com sua Bíblia aberta aí na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Eu quero ler com você o versículo de número 1 até o versículo de número 14, que diz assim, a palavra do Senhor: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra. E mais uma vez nós cantamos, adoramos o teu nome, lemos as Escrituras, contribuímos, oramos uns pelos outros. E neste momento especial,
lemos a tua palavra e desejamos ouvir a tua voz através desse texto bíblico. Que o Senhor possa nos ajudar, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos afetos, a nossa capacidade cognitiva, tudo que há em nós possa se abrir agora para o Senhor, e que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, também possa iluminar a nossa mente, atingir o nosso coração, transformar nosso entendimento e nossas afeições por Ti. Em nome de Jesus, que nós assim oramos. Amém. Amém. Eu quero fazer uma pequena introdução da carta aos Efésios, que você depois vai precisar, ou enquanto nós expomos essa carta, voltaremos a essas informações em algum momento. Mas quem escreveu a carta aos Efésios? A tradição ortodoxa, como o texto bíblico traz para nós, atribui a autoria a Paulo. Ainda que alguns estudiosos mais recentes questionem essa autoria por algumas razões. Mas nós podemos aceitar com segurança que foi Paulo que escreveu essa carta. E Paulo diz que ele é um apóstolo pela vontade de Deus. É assim que ele começa a carta. Um apóstolo pela vontade de Deus. É um título, é um comissionamento exclusivo para aqueles que andaram com Jesus. E Paulo, que foi comissionado por Jesus e ouviu do próprio Senhor Jesus a doutrina que seria o fundamento da igreja do Novo Testamento. Quando nós lemos lá em Atos que a igreja primitiva se dedicava à oração, à comunhão, ao partir do pão e à doutrina dos apóstolos. Isso significa que em um determinado momento da história da igreja, Deus levantou 12 homens, e esses 12 homens foram comissionados diretamente por Cristo, receberam a doutrina correta de Cristo, e a partir do ensino desses homens, a igreja foi sendo estabelecida, com base na doutrina dos apóstolos. Então, o apostolado não é um auto-intitulamento. A pessoa não pode dizer, hoje eu sou apóstolo, porque ela quer. Isso é um erro bíblico. Porque o apostolado é específico para aquele momento da história. A palavra apóstolo significa isso, aqueles homens que Jesus chamou e Paulo que chamou depois do tempo, para uma função específica de estabelecer a doutrina da igreja e a igreja do Novo Testamento. Mas também pode significar enviado, que é um termo mais geral. E aí, nesse sentido, apóstolo é todo aquele enviado em missão, não com essa autoridade dos 12, mas com uma missão a se cumprir. Então, um missionário, em termos teológicos, também pode ser chamado de um apóstolo, no sentido enviado, mas não alguém que pode estabelecer doutrina para a igreja. Por que, irmãos, estou dizendo isso? Porque tudo que nós precisamos crer, e toda a autoridade para a igreja e para a nossa fé, ela está contida nas Escrituras. Eu sempre repito isso aqui. Quem é a autoridade máxima da igreja? Deus. Por meio da palavra dele, ele estabelece o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer na igreja. O que nós devemos fazer e não fazer em nossa vida. Não é um ser humano que diz para você o que você deve fazer ou não. É o próprio Deus, através da palavra que ele usou esses homens que foram inspirados por ele. E logo em seguida, Paulo vai falar a sua saudação comum. Graça e paz aos santos e fiéis em Éfeso. Essa carta que foi escrita perto do ano 60, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então Paulo está preso e ele escreve essa carta a essa igreja em Éfeso, ou talvez alguns estudiosos acreditam que pelo caráter e o conteúdo da carta,
ela tenha sido uma carta não direcionada apenas a uma igreja, mas direcionada a uma região. Então a região onde Éfeso se encontrava, que é a região da Ásia Menor, atual Turquia hoje. E nessa região havia outras igrejas. E por que alguns estudiosos falam sobre isso? Porque Paulo, normalmente, quando ele escreve para alguém conhecido, ou no começo ou no final, ele cita alguns nomes importantes. E essa carta aqui, Paulo não faz isso. Então os estudiosos acreditam que ela tinha um caráter mais geral, embora foi atribuída a Éfeso, por conta que a cidade era a maior cidade daquela região. Era uma cidade com mais ou menos 300 mil habitantes. Era uma cidade importante, uma rota comercial importante, tanto terrestre como via água, porque tinha um canal que desembocava no mar Egeu, então ela ligava o seu porto aos outros portos daquela região antiga. Era uma região muito rica, era uma cidade cosmopolita, e era também uma cidade cheia do quê? De idolatria. Atos capítulo 19, Paulo chega lá na sua terceira viagem e ele prega. E os irmãos lembram o que aconteceu. Paulo sofreu muita oposição em Éfeso, mas ele pregou o evangelho e pessoas foram convertidas a Cristo. Nós lemos em algum momento dos nossos estudos bíblicos de quarta-feira, o livro de Atos inteiro, e o capítulo 19, Paulo está diante da população ali de Éfeso, e tinha um estádio que abrigava mais ou menos 25 mil pessoas. E Paulo então é chamado para se esclarecer a respeito daquilo que ele estava ensinando. E as pessoas acusavam Paulo de desprezar o templo da grande deusa Diana, Artemis, a deusa dos Efésios. Aquele templo dela era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era a guardiã do templo da deusa. Até moedas daquela região eram marcadas com a imagem da deusa Artemis, Diana dos Efésios. E então Paulo chega e prega o único Deus verdadeiro. O pessoal não gosta, e o que acontece? A torcida organizada da deusa Diana começa a gritar: Diana! Diana! A grande deusa! E eles ficam gritando por horas, como torcida organizada de futebol, defendendo a sua deusa. Então era uma cidade cheia de idolatria. Mas Paulo prega o evangelho ali e pessoas se convertem. Ele se dirige a esses irmãos da cidade de Éfeso e das demais cidades ali da região como santos e fiéis. Santos e fiéis, separados, dedicados ao Senhor. Essa é uma linguagem que é muito usada no Antigo Testamento, principalmente para os sacerdotes, para aqueles que eram separados para Deus, para servir a Deus de modo exclusivo. Não só pessoas, mas também objetos, que eram separados para serem usados no templo, em adoração e serviço a Deus. E aqui Paulo se dirige a esses irmãos: vocês são santos, separados, colocados à parte, tirados do uso comum, para viver uma vida diferente e fiéis em Cristo Jesus. Assim que Paulo começa, e a saudação dele que nós vimos no versículo 1 e 2, é a famosa saudação graça e paz. Uma vez eu preguei só sobre isso. Falei, hoje eu não vou pregar só sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Porque alguns irmãos falam a paz do Senhor Jesus, outros falam paz do Senhor, outros falam paz de Deus, outros falam graça e paz de Jesus. Nós entendemos que essa é a saudação apostólica. Se você ler as cartas de Paulo, ele vai sempre cumprimentar a igreja dessa forma: graça e paz do Senhor Jesus. Ele une 2 conceitos importantes. Ele une paz, que era um termo hebraico, shalom,
que era muito comum e usado pelos judeus, Shalom Adonai, que paz do Senhor, mas que indica uma bênção e um cumprimento e uma bênção. Paz, no sentido da palavra hebraica, significa muito mais do que só paz. É paz, prosperidade, saúde, bem-estar. Então, quando um judeu fala Shalom, ele está desejando tudo isso. Paz, prosperidade, saúde, bem-estar físico, emocional e espiritual. E Paulo, então, usa paz, Shalom hebraico, e usa graça, que é uma palavra grega, que tem a ver com amabilidade, favor, graça. Deus demonstrando de modo gracioso aquilo que Ele faz por nós, que nós não merecemos. A graça é isso, algo que Deus faz, que nós não merecemos. É um favor imerecido. Então Paulo une essas duas saudações. Então, se você não quer errar, você pode falar graça e paz. Mas se você falar paz, não está errado. Porque Jesus mesmo ensinou para os discípulos que quando eles estivessem em missão, eles deveriam declarar a paz sobre aquela casa. Declarem a paz sobre a casa que você entrar. Mas se eles não te receberem bem, retire essa paz. Quando Jesus encontrou os discípulos após a ressurreição, eles estavam lá reunidos, Jesus disse para eles: paz seja com vocês. Então não tem problema, tá bom? Mas nós usamos graça e paz. Os irmãos já devem ter percebido, e alguns não perceberam. Mas essa é a saudação apostólica comum. Muita coisa aí. Muito bem. Então Paulo escreve essa carta. Provavelmente para uma igreja, mais que uma igreja, talvez um circuito de igrejas ali daquela região. Para uma grande cidade. E essa igreja era formada de judeus e gentios. E ao ler a carta, nós vamos perceber que a carta tem uma ênfase muito grande na unidade. Que judeus e gentios são um em Cristo. Embora Paulo não vai tratar aqui de assuntos específicos, ele traz aquilo que os teólogos chamam de um resumo da sua teologia. Um bom resumo da teologia paulina está aqui. E como que a carta é dividida, irmãos? Tradicionalmente, Paulo faz isso. Primeiro ele apresenta doutrina. Depois ele apresenta exortação, a prática. Então do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos aprender doutrina. O que Deus fez por nós em Cristo. E aí do capítulo 4 ao capítulo 5, nós vamos para a prática. Como nós devemos viver à luz do que Deus fez. E o que isso nos leva a concluir sobre a vida cristã? E eu quero que você guarde isso no seu coração. A vida cristã saudável nasce de um conhecimento profundo e saudável de quem Deus é e do que Ele faz. Uma boa teologia vai levar a uma boa prática, a um viver de acordo com aquilo que nós conhecemos de Deus. Conhecer a Deus, portanto, vem primeiro e depois viver de modo que agrada a Deus. Não é moralismo. Por que isso é importante, queridos? A igreja evangélica brasileira e no mundo, de certa forma, ela é moralista. As pessoas pensam primeiro o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer, como eu posso agradar a Deus. Isso não é bíblico, isso não é a lógica das Escrituras. A lógica das Escrituras, como nós veremos hoje, é que Deus fez algo tão maravilhoso por você, que a sua resposta não deve ser outra senão adorar a Deus. Como disse o John Piper, quanto mais nós conhecemos a Deus, o conhecimento de Deus pelas Escrituras é o combustível do fogo
da vida que agrada a Deus. Mais ou menos assim que ele diz. Das nossas afeições por Deus. Alguém que ama a Deus, alguém que vive de acordo com Deus, é alguém que conhece a Deus. Não é assim nos nossos relacionamentos? Ou você ama, ou você odeia alguém, por quê? Porque você conhece, sabe, experimentou, teve alguma ocasião com aquela pessoa que levou você a esse tipo de afeto, de relação com essa pessoa. E Deus da mesma forma. Então, as bênçãos da Trindade. Eu acho que hoje eu vou falar só sobre a primeira bênção, tá bom? Porque senão o sermão vai ser 50 minutos. E esse ano eu me desafiei a pregar sermões de 40 minutos. Né? Então os irmãos me cobrem. Já estou no 23 minutos. De 30 a 40 minutos é a minha meta. Os irmãos dão risada porque acho que vocês não acreditam que eu vou conseguir. Então, vocês vão ter que me perdoar se eu cortar um ponto no meio do sermão, porque eu acredito que será possível observar só o primeiro ponto. Então, o tema desse sermão é as bênçãos da Trindade. E a grande ideia que você pode anotar ou guardar na sua mente é a seguinte: as bênçãos da Trindade para a nossa salvação leva-nos a romper em adoração. Então, as bênçãos da Trindade para a nossa salvação leva-nos a romper em adoração. Essa é a grande ideia. E Paulo começa a sua carta não com imperativos, mas com uma grande adoração, uma doxologia. Ele primeiro fala das realidades eternas e espirituais, das bênçãos que a Trindade concede, para depois ele falar do nosso compromisso ou da nossa vida prática. Primeiro, ele mostra, como eu disse e repito de novo, quem Deus é e o que Deus faz, com o objetivo de nos levar a contemplar a glória de Deus na salvação. E então, adorarmos a esse Deus. Se você pudesse pegar o texto bíblico em grego, você notaria que do versículo 3 até o versículo 14, Paulo sai falando e não tem nenhum tipo de pontuação. É como se Paulo falasse uma grande frase sem respirar. Mais de 200 palavras alguns contam aqui. Mas o fato é que Paulo vai falar sobre a obra da Trindade, e isso tira o seu fôlego. É um pensamento, é uma ideia que vem desencadeando após o primeiro conceito, o segundo conceito, e Paulo não consegue parar até que ele chegue no final. Ele diz tudo para a glória de Deus. Então é um cântico de adoração. E essa primeira verdade, ou essa primeira bênção da Trindade, que nos leva à adoração, é a bênção da eleição. Esse é o primeiro ponto. Deus Pai nos escolheu soberanamente na eternidade. A primeira bênção da Trindade que nos faz romper em adoração é a bênção da eleição. Você pode ler comigo novamente versículo 3 até o versículo de número 6. Paulo diz, aqui na nossa tradução, nós vamos encontrar ponto final, tá? Mas no texto grego não, é uma frase só, uma explosão de adoração e de informação a respeito da salvação. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio
de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. A bênção da eleição. Paulo começa: louvado seja Deus, todo o louvor seja dado a Deus, porque Ele nos abençoou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A salvação não começa em nós, a salvação começa em Deus. E saber disso, que era o caso do apóstolo Paulo, levou a adorar a Deus por essa tão grande salvação. A salvação, ela é um decreto de Deus. Ela não nasce da vontade humana, mas da vontade e decreto de Deus. Como nós lemos aqui, essa salvação se dá antes da fundação do mundo. Antes que Deus tenha criado o mundo, Ele decidiu abençoar o seu povo nessas regiões celestiais, esse lugar onde Deus habita, o Espírito de Deus, os santos anjos, esse lugar das regiões celestiais onde também os inimigos de Deus e os demônios e Satanás transitam, onde o mundo espiritual acontece e que tem influência na terra. Deus nos abençoou antes da fundação do mundo, nesses lugares em Cristo. Antes que algo concreto existisse, aquilo que é invisível, aquilo que nós não podemos tocar, nessa esfera, nessa realidade espiritual, Deus já abençoou, antes da fundação do mundo, aqueles que Ele escolheu. E essas bênçãos que nós possuímos são bênçãos espirituais, eternas, imutáveis. Não são bênçãos superficiais, bênçãos passageiras. São bênçãos eternas. E agora eu vou passar a falar de um assunto que para alguns é um assunto um tanto indigesto, mas é um assunto bíblico. O mais importante não é você adotar um sistema teológico. O mais importante é você acreditar e confiar e conhecer a palavra de Deus. O que eu vou começar a apresentar para os irmãos aqui é chamado de os 5 pontos do calvinismo. Não vou apresentar os 5 pontos nesse texto. Eu nem gosto muito desse nome. Eu prefiro as doutrinas da graça, que é uma outra forma de falar sobre a salvação, como a salvação acontece. Então eu não quero forçar você a ser calvinista. Não quero forçar você a adotar um sistema teológico, mas eu quero que você entenda que as verdades que a palavra de Deus apresenta para nós, elas devem ser aceitas, devem ser vividas. E olha o que Paulo diz no versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. A eleição é algo que aconteceu antes de qualquer coisa existir. A eleição precede a criação do mundo, a eleição precede a humanidade, a eleição precede a fé, a eleição precede qualquer resposta que uma pessoa possa dar à fé. E a eleição precede qualquer mérito. Deus nos amou e nos escolheu antes de tudo. Deus não amou e escolheu porque Ele viu alguma coisa. Alguns entendem, não, sabe por que Deus escolheu? Deus, Ele tem um binoclão, bem grandão assim, e que Ele consegue dar a eternidade, esticar o binóculo e ver a história da humanidade inteira. E nesse binoclão divino, Ele consegue ver todas as pessoas de todas as épocas, e Ele consegue sincronizar
se ela vai ter fé ou não, e aí ele olha da eternidade passada para a eternidade histórica, para a história. Então ele fala: olha que legal, eu estou vendo aqui no meu binóculo divino que o Obama, que o David, um dia ele vai ir para a igreja, um dia ele vai receber a Cristo. Então o que eu vou fazer? Opa, vou escolher ele. Deixa eu anotar o nome dele aqui. O Brunão. Olha lá. Brunão agora. Brunão. Estou vendo aqui que o Brunão, olha, ele também vai ser um camarada que vai ter fé. Então, peraí, deixa eu escolher ele. Alguns entendem isso e usam a presciência de Deus de uma forma que Deus viu no futuro que alguém responderia, e então Deus anotou no seu caderninho: eleito. Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui, Deus, antes que existisse o mundo, Deus escolheu para Ele. Ele amou e escolheu para Ele. Ele nos escolheu em Cristo. Qual que é o propósito? Para sermos santos e sem culpa diante dEle. Deus determinou que dentre a humanidade, pessoas em Jesus seriam santas, separadas, irrepreensíveis, sem culpa, receberiam o perdão dos pecados, receberiam a justiça de Deus e diante de Deus seriam aceitas. Então, irmãos, uma conclusão dessa verdade: Deus é o Senhor da salvação. É Ele que faz. Goste você ou não, eu sei que isso é difícil, irmão. Porque nós logo pensamos: é por que Ele não escolheu o outro? Por que Ele me escolheu e não escolheu fulano? Você vai descobrir qual é a atitude de Paulo em relação a essa verdade. E que deve ser também a nossa. Mas a eleição primeiro, a salvação, ela é obra de Deus. É departamento de Deus. E a salvação, ela causa a santidade. Então aquele que é salvo, ele foi salvo para ser santo. Não é se você é bonzinho, não é se você faz o que é correto, então você é salvo. Não, é justamente o contrário. A lógica bíblica é: você foi escolhido por Deus, porque Deus te amou antes de qualquer ato teu. Então você foi chamado para ser salvo. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É o que o versículo 5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em primeiro lugar, para que Deus escolheu e predestinou algumas pessoas em Jesus? Para Deus, para si. Predestinou, Ele determinou um destino antecipado que algumas pessoas iam para Ele, seriam dele, responderiam a Ele, para ser adotados como filhos. Olha que interessante, como Paulo traz a predestinação não como algo frio. Deus, de modo arbitrário, escolheu pessoas para que essas pessoas se tornem robozinhos que cumpram toda a sua vontade. Ele usa: Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Essa linguagem aqui é uma linguagem importante que Paulo usa. Deus não está olhando para um negócio, onde se eu pagar R$10, eu vou ter um produto que vale aqueles R$10. Não é uma transação financeira, é uma adoção. Adoção como filhos. Perceba o peso disso. Alguns acusam
o calvinismo e os reformados e as doutrinas da graça, de ser uma doutrina fria, de ser uma doutrina em que Deus é um Deus arbitrário, que escolhe simplesmente pelo critério que nós não sabemos, então a pessoa é obrigada a crer de qualquer jeito. Ilustre essa verdade. Uma criança abandonada, uma criança sem pai e mãe, uma criança que vive em um lugar que ela não pode ter afeto, que ela vive largada aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Nós sabemos que isso é uma realidade muito triste, de ser órfão. Mas o que Deus faz? Deus escolhe, Ele elege, Ele predestina para ser filho, para ir em direção a Ele, para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. A eleição e a predestinação deveria causar em nós, não um desconforto, mas um contentamento. Um sentimento, Deus me adotou. Eu estava perdido. Eu não merecia, e ninguém merece. Como nós vamos ver Paulo esclarecer aqui em outros momentos dessa carta. Então Deus decidiu ser pai daqueles que não tinham pai, que eram escravos do seu pecado. Ele decidiu não apenas salvar pecadores. Seria muito fácil. Vocês aí agora estão perdoados, toquem sua vida. Não. Ele decidiu, vocês são meus filhos. Eu vou andar com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou te amar, mesmo que você não mereça. Não é isso que um pai faz? Um bom pai, né? Um bom pai e uma boa mãe. Como que ela ama o filho? Incondicionalmente. Se você colocar condições para amar o seu filho, o seu amor ainda é um amor muito imperfeito. Porque um pai e uma mãe ama sem reservas. O filho faz coisa errada. Os primeiros anos só sabe chorar, fazer xixi, cocô, comer, e só dá muita despesa. Vai começar a ver que você é o pai e a mãe depois de alguns meses. Vai, boa, aqui. Só sabe, a criança só sabe nos primeiros meses de onde vem o papá. Né? E essa relação de dependência. Mas o que a mamãe faz? Que ama, acorda de madrugada. Não é? Quem é mamãe aqui já sabe. Quantas vezes você que é mamãe falou, meu Deus, como eu queria dormir. É a terceira vez que ele chora em menos de 1 hora. E eu vou ter que acordar. E eu vou ter que ir lá. E eu vou ter que dar mamar. E o meu seio está doendo. Não é assim? Mas a mamãe se doa. E também o papai. Não é? O pai sabe, não, eu tenho que trabalhar, meu. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui, porque esse serzinho aqui come. E a tendência, quando mais cresce, mais come. E a tendência é que quanto mais cresce, o trabalho tende a aumentar. Mas eu amo esse serzinho, que é meu filho. Esse é o amor de Deus. Ele nos escolheu e nos predestinou para Ele, para a adoção como filhos, para nos livrar da condenação. Ele nos traz para a sua família. E eu quero fechar esse ponto. Por que Deus faz isso? Se nós vamos aprender pela Escritura que ninguém merece, que todos são pecadores. Você já pecou algum dia? Sim, vários dias, várias vezes. Não existe um ser humano que passou por essa terra que não tenha pecado a não ser o próprio Senhor Jesus. Então todos pecaram.
E por que Deus então decidiu escolher e adotar alguns em Jesus Cristo? O versículo 5 responde da seguinte maneira: conforme o bom propósito de sua vontade. Sabe por que Deus decidiu escolher e salvar um povo em Jesus Cristo? Ele poderia deixar todo mundo condenado, ser condenado pelos seus pecados, assim como eu e você merecemos essa condenação justa, mas por causa da sua vontade, segundo o propósito da sua vontade. Algumas Bíblias traduziram como o beneplácito da sua bondade. Você conhece a palavra? A NVT traduziu melhor aqui: segundo o bom propósito da sua vontade. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos, quando nós devemos não nos conformar a esse mundo, mas nos renovarmos e viver uma vida que agrada a Deus em sacrifício, santo, vivo e agradável a Deus, porque dessa maneira nós vamos conhecer a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, porque Ele quis, sem pressão alguma, sem necessidade alguma de fazer, Ele decidiu, na sua vontade soberana e livre: eu vou salvar. Então a causa da salvação é Deus. O motivo da salvação é a vontade de Deus. A salvação, toda ela, é ato da soberana e livre vontade de Deus. Guarde isso. Deus salva porque Ele quer. Deus ama, escolhe, adota como filhos, de acordo com a sua vontade soberana. No versículo 6 ele diz: Ele fez isso no amado. Leia comigo: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Por que Deus fez isso? Para o louvor da sua graça gloriosa. E qual é a demonstração desse amor de Deus? Jesus Cristo. Ele derramou todo o seu amor por nós, através de Jesus Cristo. A eleição não existe, queridos, para gerar um orgulho em nós. Eu fui escolhido, o outro não. Não é para gerar uma desconfiança a respeito do caráter de Deus. Nossa, Deus me escolheu, mas não escolheu aquele. Não, você não sabe. Você sabe quem Deus escolheu? Não, eu não sei. Então isso não deve gerar nenhum tipo de orgulho, mas humildade. Em saber que eu não mereço, que você não merece, mas por alguma razão misteriosa, você está aqui na igreja. Por alguma razão misteriosa, Deus te atraiu para ouvir sobre o amor dele em Jesus. E quando você ouviu isso, seu coração foi atingido. Então Deus começou a trabalhar em você. A eleição existe para gerar em nós adoração, para nos levar a adorar a Deus e exaltar essa graça maravilhosa dele. Portanto, esse é o primeiro ponto. A bênção da Trindade na salvação. E a primeira bênção é a eleição. E ela é incondicional. Esse é um dos pontos das doutrinas da graça, ou 5 pontos do calvinismo. Deus escolheu incondicionalmente. Sabe por quê, querido? Porque se Deus tivesse escolhido você condicionalmente, você estaria aqui? Se Deus olhasse com o binóculo divino ao longo da história
a sua vida, a minha vida. Peraí, deixa eu ver se o Renan, ele vai crer certinho. Não, no começo da minha caminhada cristã, eu fiz um monte de coisa errada. Acreditava em um monte de coisa bagunçada. Não conhecia a Bíblia? É óbvio, quem não conhece a Bíblia acredita naquilo que não é da Bíblia. Inventa. Então Deus olhou. Rapaz, está querendo umas coisas esquisitas. Não. Tira fora. Olha igual. Ou se ele olhasse e falasse, olha, Renan, olha, foi para a igreja. Olha, foi batizado, agora está andando em santidade. Mas peraí, Renan. Agora, hein, Renan? Falou filho de Bia, Renan? Não. Você percebe que Deus condicionar a nossa salvação a algo que você pode fazer? Essa salvação seria perdida. Mas é justamente aquilo que a Bíblia ensina, que a salvação é um ato soberano da graça de Deus em Jesus, em escolher incondicionalmente aqueles que Ele desejou salvar. Agora eu pergunto para você, eu digo para você, você não precisa ser calvinista para acreditar nisso. Você só precisa ler a Bíblia e perceber que esse é o ensino correto das Escrituras. Deus não viu nada de bom em você para te salvar, como não viu nada de bom em mim. Ele nos salvou porque assim Ele decidiu fazer. E em Cristo derramou todo o seu amor, adotando homens e mulheres pecadores que não mereciam. Eu concluo esse ponto e a minha pregação dizendo o seguinte: a doutrina da eleição não enfraquece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Pelo contrário, ela fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Ela nos ensina que estamos seguros, não porque nós podemos nos agarrar em Deus, mas estamos seguros porque Ele nos amou e nos escolheu eternamente para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Amém? Essa é a primeira bênção da Trindade na salvação. Como Paulo vai repetir, assim ele faz aqui, no versículo 6. Para o louvor da sua graça gloriosa. Que você possa adorar a Deus, louvar a Deus pela obra de salvação na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, porque mais uma vez nós chegamos perto do Senhor através da Tua palavra e podemos conhecer mais a respeito do Senhor. Um Deus que por amor nos escolheu, nos predestinou para o Senhor e para a adoção de filhos. Ajuda-nos a dar glória, louvar e exaltar o Seu nome por isso. Essa graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Antes de eu finalizar com a oração, tem 2 recados para os irmãos. O primeiro recado, 3 na verdade. O primeiro recado é que depois, o Ricardo vai me ajudar a criar uma enquete no grupo lá da igreja sobre aquele assunto que nós falamos na reunião de membros, sobre a possibilidade de nós começarmos um culto noturno, para que assim mais pessoas possam participar, pessoas que talvez trabalham em usinas, que não podem participar, como é o caso de alguns irmãos que congregam conosco aqui, mas estão ausentes, e pessoas novas que estão acostumadas a só acordar depois das 11. Que é o difícil acordar cedo, né, domingo, né?
Então, vai ter uma enquete lá, com 3 perguntas. Apoio, não apoio, e vou pensar como a gente vai fazer melhor. Mas a ideia é que a gente faça um experimental. Talvez, se os irmãos apoiarem a ideia, começaremos alguns cultos e vamos observar como vai ser a frequência dos cultos. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é sobre o nosso encontro, reunião de homens, que vai acontecer no último sábado, né? Tá certo? Janeiro é sábado? Janeiro é num sábado que a gente falou, né? Que ia ser? Ou não? Homens, me ajudam aí. Sábado, né? Último sábado de janeiro. E aí em fevereiro vai ser a última sexta. Nós combinamos assim, parece. Então, último sábado de fevereiro, depois esse recado vai ser enviado nos grupos. Reunião dos homens. Então, homens, já fiquem preparados. E o último recado é sobre os nossos estudos bíblicos, que acontecem às quartas-feiras. Eu não preciso falar para vocês que eu fico triste que a maioria não vem, né? Preciso falar? Não preciso, né? Eu já falei isso indiretamente várias vezes. Mas eu quero ouvir você. Por que você não vem? Quarta não dá? Vamos pensar em um outro dia. Não posso vir, não quero sair da minha casa. Leva o grupo para sua casa. Olha que beleza, que bênção. Pega você, mais um, chama uma pessoa que não estuda a Bíblia, começa um grupo. Eu vou dar o treinamento para você e um grupo de estudo bíblico. Mas, irmãos, esse ano eu tenho orado e nós temos o propósito que todos os irmãos possam participar de algum grupo. Ou quarta-feira, ou em outro momento, ou ajudar alguém em um grupo. O Ricardo tem o grupo lá na Casa Lar. Sábado, se quiser, você pode ajudar ele nesse grupo e com ele, né? Bruno, Aline, Bel, Saulo tem um grupo lá na casa do Vodito, que é segunda ou terça, né? Às vezes. Aí, já tem sábado e segunda. A Laís tem na Qualis. Que é sexta-feira. Mas você pode ter na sua casa também. Amém? 3 recadinhos dados, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã de adoração ao Senhor. Que o amor de Deus, esse amor incondicional por nós, que a graça de Jesus, graça maravilhosa, graça abundante, e que a presença, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre, até a volta de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana.